Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando segunda-feira, um bom início de semana aí para todo mundo. Eu já quero saber se você incentiva o seu filho à leitura. Gente, é muito importante, olha, desde pequenininho. Eu vou conversar com uma psicopedagoga sobre esse assunto. E você sabe os perigos da automedicação? Eu vou conversar com um médico sobre esse assunto. E o Dia das Mães está chegando e claro que a gente vai dar dicas para você escolher o melhor presente para sua mãe. E no Faça Você Mesmo, você vai aprender a fazer um lindo porta-retrato. Então aproveita, senta por aí que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando para você, papai, para você, mamãe. Eu quero saber se você costuma incentivar o seu filho a ler. Não? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso, sobre o incentivo à leitura, sobre a importância dessa leitura desde bebezinho. Pois é, desde bebezinho. Estou aqui com Fernanda Lima, ela que é psicopedagoga e vai contar pra gente o porquê que desde bebezinho esse contato com os livros é tão importante. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre um hábito que está se perdendo hoje em dia, que é a leitura, né? Isso, está se perdendo porque a gente às vezes imagina, Marcela, que o bebezinho ele não precisa ter acesso a essa leitura, que é tão importante. E que hoje em dia a gente tem muitos objetos de fácil acesso, como livrinhos de plástico, de borracha, de paninho, que ajuda muito essa leitura da criança. Então, desde bebezinho mesmo, assim, a partir dos 3, 4 meses, ele brincar com um livrinho de plástico já é bem saudável para incentivar a leitura dele. Por mais que ele não esteja entendendo nada, porque os pais pensam, né? Ah, mas ele não está entendendo nada. Tá assim, né, Fernanda? Acaba que a mensagem, ela vai ser passada. Vai ser passada, porque a partir do momento que ele manuseia um livrinho de plástico, eu vou fazer aqui um exemplo com esse livrinho, ele começa a brincar com ele, mexendo de toda maneira. Mas depois que ele começar a ter os primeiros passos maduros na coluna para sentar, certamente ele vai fazer assim no livrinho. Então, ele já começa a adquirir um manuseio mais fácil para quando ele chegar mais próximo da leitura. Por isso que é importante, desde pequenininho, ele ter acesso ao objeto e às imagens também. É verdade. Eu incentivei Maria desde pequenininha. Ela tem os livrinhos de pano, até hoje eu guardo lá em casa, os livrinhos de pano, os livrinhos de plástico. Hoje ela já está nos livrinhos, né, nos tradicionais, nos que tem muita ilustração. Aí vem a dúvida dos pais, tá? Minha filha tem 3 anos, então qual livro que eu devo comprar para deixar em casa para incentivar essa leitura? Ele tem que ter muita ilustração, ele tem que ter mais leitura, mais letrinhas, assim, para ela começar a se identificar com as letrinhas. Como é que os pais eles devem escolher os livrinhos para os filhos, Fernanda? Quanto maior a partir dos 3 anos, melhor. Por quê? Porque a acuidade visual deles ainda está em amadurecimento. Então, se você pega um livro muito pequenininho, fica difícil ele fechar na imagem. Então, você pega um grande assim. Então, você vê que as imagens já são bem espalhadas e aí você não necessariamente precisa fazer a leitura propriamente dita do que tem aqui, mas uma leitura de imagem, que a partir dos 3 anos eles já fazem leitura de imagem. Então, você pode começar falando, o que você está vendo aqui? Você está vendo um cachorro e o cachorro está onde? Saindo da casa? Então, você vai estimulando. Crianças a partir de 3 anos, Marcela, você precisa estar falando muito com uma boa desenvoltura para prender a atenção dela. Se você fala demasiadamente, você perde a atenção dela. Então, tem que ser palavras curtas e rápidas para que ela comece a entender e assim você conclua o livro. Porque o objetivo da leitura é que chegue até o fim. Se você lê e a criança perde a atenção e você não conclui, dificilmente ela vai conseguir ter essa maturidade na leitura dos livros. Muito bem, você fala uma coisa muito interessante, que eu acho que não só eu faço, mas os pais que estão assistindo o Cotidiano fazem. A gente tem mania de ler a história. Por exemplo, Oscar estava tentando se balançar no parquinho. É pra gente ler aqui ou não? Ou fazer a nossa historinha de acordo com as figuras? Olha, o que é bom, pessoal, é que você leia antes. Você imagina que você vai ler esse livro para o seu filho, então em casa você lê, porque você já sabe o nome dos personagens, já sabe o que vai acontecer. Quando você está diante dele, você já passa de uma maneira mais rápida, você já sabe o que tem no contexto. Porque toda leitura ela tem que ter uma preparação.
Se você vai ler um livro para que você não tem nada para fazer, nenhuma opção, aí você vai cair de paraquedas com a leitura, não vai dar certo. A não ser que sejam os clássicos, que você já sabe a história, aí você consegue manusear bem. Mas um livro que não é muito do seu cotidiano, é importante que você tenha uma leitura prévia para saber o nome dos personagens, ou até substituir, porque tem criança que não sabe falar o nome de um personagem, que o personagem ainda, o nível é muito alto para a linguagem dela, e você substitui por um outro nomezinho. É verdade. Para que ela fique atenciosa. Porque no momento em que ela encontra uma palavra difícil dela falar e de difícil dela compreender, ela vai ficar em pé, vai correr para algum canto, vai sair da atenção da leitura. À medida que os anos vão passando, claro também que a leitura vai evoluindo. E aí os pais também têm que começar a trocar os autores, os livrinhos, esses com figurinhas que saem não são mais atraentes. Então, os que são mais atraentes são os livros, teoricamente, que tem as figuras já aqui e com as letrinhas maiores, até para ela que está começando a ler, entender melhor, né? E as frases têm que ser mais curtas. Mais curtas, para o início da leitura, sim. Esse livro aqui, ele é bem indicado para quem realmente está iniciando a leitura, porque a letra dele a gente chama de letra bastão. São as primeiras letras que a criança tem contato. Então, fica mais fácil para crianças que estão no primeiro ano, com 6 anos, identificar as palavras no livro. Elas ficam felizes. É verdade, é verdade. Ô, Fernanda, e também é legal os pais pedirem para a criança ler a historinha para eles, ou os pais que devem ler a historinha para a criança. Chegando no nível da leitura de primeiro ano, a partir de 5 anos, algumas crianças já conseguem ler algumas palavras. Então, se você sabe que seu filho já consegue ler alguma coisa, você pode pedir assim: filho, nessa frase aqui, você encontra alguma palavra que você consegue ler para a mamãe? Aí ele vai dizer assim: casa! Eita, que coisa boa! Então, mamãe vai ler o resto da frase. Porque a leitura, ela é tão comprometedora que se a gente percebe que o filho ainda não está preparado e a gente joga aquela expectativa dele ler a história inteira e ele não atingir, ele fica frustrado. E não vai querer Não vai querer mais ler livro. Você pode dar o livro melhor do planeta, ele vai olhar e vai dizer: aí vai deixar para lá. E aí ele não vai conseguir ter amor pela leitura. Então tem que ser muito devagarzinho. Pega um livro e pergunta: qual a palavra que você consegue ler aqui para a mamãe? Aí ele vai ler essa. Eita, foi ótimo, e o resto a mamãe lê. À medida que ele for criando intimidade com a literatura, ele vai lendo os livros inteiros. Muito bem, e é muito importante exatamente essa intimidade com a literatura, porque a base da leitura está na infância, ela tem que ter continuidade, até para que essa criança ela cresça, ela tenha uma cultura e ela tenha também um bom vocabulário. Isso. A leitura infantil, da educação infantil, que a gente indica muito, ela vai trazer para a criança a noção do começo, do meio e do fim de uma história. E que a gente sabe que à medida que ele amadurece, ele chega na adolescência, isso vai se tornar a minha redação para um Enem, que é justamente hoje o que a gente trabalha muito dentro dos adolescentes. Por isso que é tão importante contar a história na infância, para que ele saiba começar, fazer o meio da história e finalizar. Então, papais, comecem e terminem o livro, viu? Nem que eles durmam, vá até o fim, porque no inconsciente ele vai absorvendo a historinha. Não é, Fernanda? Verdade, exatamente. Ai, adorei o nosso bate-papo. Adorei as dicas, viu? Vou levá-las para o meu dia a dia também. Que bom, que bom. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Bom dia, viu? Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Gente, o Dia das Mães está chegando e se você ainda tem dúvida do que você vai dar de presente para sua mãe nessa data tão especial, a gente resolveu te ajudar, viu? A gente convidou Gesiane Rocha, ela que é jornalista especialista em moda, para ajudar vocês. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos vocês que estão assistindo o Cotidiano. Meu nome é Gesiane Rocha, eu sou jornalista de moda e vim aqui hoje dar umas dicas de presente para as mães. E o que toda mãe gosta? Toda mãe gosta de se vestir bem, até mesmo para dormir. Então eu escolhi algumas peças e vou mostrar para vocês. Para uma mãe jovem, eu escolhi esse look aqui, que ele tem a padronagem floral e o listado. E aqui é uma versão bem verão, com shortinho e também nessa mesma padronagem eu encontrei um look inverno, que está aqui com a Milena, que tem uma aparência bem moderna, com um aplique em paetê. Agora aqui é um look inverno, com calça, a mesma padronagem que a gente mostrou da versão verão. Uma tendência que chegou para ficar foi o mãe e filha. Aqui eu tenho um pijama
que é uma estampa divertida, bem bonitinha, de ursinho. E a mesma coisa que a filha. Essa moda ela pode ser usada mãe e filho, a família completa, mãe, filho, pai e por aí vai. Então, eu escolhi aqui o look de inverno, tanto para a mãe quanto para a filha. E aqui, agora, duas propostas. Uma para a mãe mais clássica, mais elegante, com renda, com floral longo. E também uma mãe mais sexy, mais sensual, que gosta assim de uma roupinha mais curta, com rendinha. Além das roupas para dormir, temos também as lingeries. Temos aqui essas de renda, que toda mãe gosta. Ó, cropped, com a calcinha bem sexy, bem legal. Esse aqui, ó, cinza, que tá super na moda, ela vai adorar. E também temos os bodies, que estão também super na moda, que também servem para até colocar uma calça e sair. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. É isso aí e até a próxima! Gesiane, adorei as dicas, viu? Obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso cotidiano. Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com o médico sobre o perigo da automedicação. E também tem o Faça Você Mesmo, você vai aprender a fazer um lindo porta-retrato. Me espera, eu volto rapidinho. Massinha que anda na bolsa com analgésico, antitérmico, e aí sentiu dor de cabeça, vai lá, pega, toma um remédio. Automedicação. Você sabe os perigos dessa automedicação? Não? Então vai saber agora. Estou aqui com o Dr. Heraldo Simões, ele é pneumologista e vai conversar com a gente exatamente sobre essa prática que eu tenho certeza que todo mundo tem, que é se automedicar. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso cotidiano para falar sobre um assunto que eu particularmente confesso que faço muito. Qualquer dorzinha que eu sinto, eu vou lá porque eu acho que sou médica, que eu entendo do assunto, e tomo o remédio ou para dor, para uma febre, enfim. Aí a gente se pergunta, é perigoso se automedicar? Sim, não tem a menor dúvida que é perigoso. O grande X é o seguinte, é que a maioria das automedicações são feitas para o sintoma. O sintoma necessariamente não é a doença. O mesmo sintoma pode ser indicativo de várias doenças. E você tem que tratar não o sintoma, mas sim a causa. Tosse não é uma doença, é um sintoma. Necessariamente não é um xaropinho que vai tratar qualquer e todo tipo de tosse. Se você tem uma tosse por refluxo, você trata o refluxo. E não é xaropinho que vai tratar o seu refluxo. Então, a maioria das vezes, as pessoas tratam os sintomas. E, muitas vezes, isso pode retardar o diagnóstico, fazer com que você perca o tempo ótimo do diagnóstico, de conseguir estabelecer a terapêutica mais adequada para aquela doença que está causando aquele sintoma. Ô, doutor, mas não tem nenhum tipo assim de substância, no caso de medicação, que a gente possa tomar, por exemplo, eu tô com muita dor de cabeça, tô com enxaqueca, e é horrível realmente a gente sentir dor, porque todas as vezes que a gente sentir dor, se a gente for procurar um médico, às vezes tem gente que vai passar a semana inteira, né, no hospital. Não tem nenhum tipozinho de medicação que a gente possa realmente tomar, ou o ideal é não tomar de verdade? Veja, quando você já tem, por exemplo, enxaqueca é uma doença crônica, ninguém fica bom dela, mas você já fez a avaliação, excluiu que aquela dor de cabeça sua não tem uma outra causa. Então é muito provável que aquele médico que acompanha faça a medicação para as crises de enxaqueca. Então você já sabe da causa, já investigou a causa, já tem a medicação adequada para utilizar na crise, tá certo? Então é possível, mas é necessário você estabelecer a causa para fazer o planejamento terapêutico. Não é incomum para as doenças que têm surtos, você já deixar o paciente orientado de como se medicar. Tem muita gente que se pergunta também, será que eu posso misturar as substâncias? Porque tem gente que toma de uma vez só 3 medicamentos. Será que essa junção causa mal para a gente? Veja, isso é uma coisa que na avaliação, quando o médico está fazendo a consulta, ele deve perguntar dos antecedentes daquela pessoa, de alergias medicamentosas, de outras patologias, de outros tratamentos que aquela pessoa já faça. Então, por exemplo, a pessoa é diabética,
tem que ter muito cuidado em utilizar anti-inflamatório. Por quê? O diabético já tem um certo sofrimento renal. Você bota anti-inflamatório, você pode agora desencadear uma insuficiência renal mais grave e de repente até precisar de fazer hemodiálise. Tá? Você é um paciente que já tem um certo grau de hepatopatia, tem uma hepatite crônica ativa, você toma um paracetamol que é hepatotóxico e pode até às vezes utilizar em doses superdosagens e aí você tem uma complicação hepática grave. Então, esse perfil do paciente é analisado na consulta. As outras medicações que o paciente já toma para outras patologias que ele já tenha, também é analisado na consulta. A Tânia deixou uma pergunta aqui para a gente que eu achei bem interessante. Ela quer saber se a gente tomar sempre a mesma medicação, se ela vai perdendo o efeito. Depende da medicação, né? Para alguns isso é verdade, para outras isso não é verdade. Algumas medicações analgésicas, como por exemplo os da família do ópio, dos opiáceos que nós chamamos, que é o tramadol, a codeína, muitas vezes você vai criando tolerância. O nome científico é taquifilaxia e vai precisando subir a dose. Só que quando você sobe a dose, você vai se aproximando das doses tóxicas, vai saindo da chamada janela terapêutica e aí pode começar a aparecer mais problemas. Vamos falar um pouquinho sobre os anti-inflamatórios. Tem muita gente aí que chega na farmácia e aí faz, me dá um animesulida porque eu tô com dor de garganta. E aí toma 2, para de tomar e aí piora. É verdade que dá o efeito rebote se você não tomar aquele ciclo, por exemplo, doutor? Muitas coisas sim. Você apenas bloqueia uma série de eventos bioquímicos que acontecem no seu corpo e quando passa o efeito da substância, é como se você abrisse de repente uma represa, abre todas as compostas de uma vez. Então isso é verdade. Muito cuidado com os anti-inflamatórios. A gente falou da aspirina, que é anti-inflamatório, a nimesulida é outro inflamatório, anti-inflamatório de outro grupo farmacológico, mas com efeitos semelhantes, né? Então, muito cuidado com isso. Pois é, gente. Então, antes de tomar a medicação, porque é comum, a gente sente dor de cabeça, toma lá, aí a gente pode estar mascarando um sintoma que quando a gente descobrir a doença, ela pode estar muito mais grave, não é isso, doutor? Exatamente. Veja, como eu disse no começo, os sintomas, essa abordagem por sintomas é muito complicada, porque o mesmo sintoma pode indicar várias doenças. Então é necessário estabelecer os diagnósticos diferenciais. Isso é feito a abordagem na consulta. É uma cefaleia, muito bem. O que vem junto com essa cefaleia? Vem náusea? Vem vômito? Tem escótomas cintilantes na visão? Tem bloqueio de nuca? Vem uma febre? Tem lesões cutâneas? Tem lesões articulares? Que mais? Como é o tipo de evolução do que está acontecendo? Então, essa avaliação permitirá ao médico estabelecer os diagnósticos diferenciais para aquela cefaleia, por exemplo. E aí sim estabelecer o tratamento da causa e não só do sintoma. Tá certo, então, doutor, depois dessa entrevista eu tenho certeza que muita gente vai ter mais cautela nessa automedicação. Muito obrigada, viu? De nada, é um prazer estar aqui com você e toda a sua plateia. Obrigada, bom dia, até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Chegou aquela hora que todo mundo adora, é o faça você mesmo, a hora de você colocar a mão na massa. Então que tal aprender a fazer um lindo porta-retrato? Confere aí. Bom dia, Marcela, bom dia a todos, meu nome é Mayara Portinari, eu estou aqui para ensinar vocês a fazer um passo a passo de uma caixa de madeira forrada com papel, que você pode colocar foto para o Dia das Mães. A gente vai precisar de cordão encerado, folha de scrap e um aplique, uma caixa de MDF, tinta spray cobre e verniz fixador, pincel e cola branca. Esses foram os materiais que vocês viram agora que a gente vai dar início para decorar a caixa. A gente vai começar pintando o nosso aplique. Para não sujar aqui o local, aí eu estou utilizando uma caixa de MDF. Agora a gente vai começar colando os papéis na caixa. Você vai passar a cola com pincel. Depois de passar a cola, a gente vai aplicar o papel na caixa. Aplica aqui bem no cantinho, ó, para não perder papel. Depois de aplicar, a gente vai passar o estilete
com cuidado para não se machucar e nem danificar a peça, tá? Gente, aí eu escolhi para esse papel, para a parte da frente eu escolhi esse papel de foil e na lateral eu vou colocar um papel liso rosa. Aí eu vou começar passando a cola novamente. E sempre a gente colocando no cantinho, para não perder papel, tá? Aí você vai passando a cola nas laterais, uma de cada vez e colando o papel. Enquanto o papel seca aqui na caixa, a gente vai voltar para o nosso aplique e vai aplicar o verniz fixador nele. O verniz aplicado, agora a gente vai voltar com a nossa caixa e vai enrolar com fio encerado. Aí fica a critério de vocês, se vocês não quiserem colocar o fio encerado também não tem problema, vocês podem colar a foto. Aí a gente já finalizou aqui, ó, com um nozinho atrás e a gente vai cortar as sobras com uma tesoura, qualquer tesoura pode ser. Agora a gente vai escolher um local para colar o nosso aplique. Eu vou colar com cola instantânea, porque a cola branca ela demora um pouco a secagem dela, tá? A gente só precisa colocar uns pinguinhos para não danificar a peça e tem que ter cuidado para não colar os dedos. Agora para finalizar a gente vai colocar a foto. Agora tá pronto o nosso projeto. A gente pode utilizar para o Dia das Mães, Dia dos Namorados, pode colocar uma foto só da mãe. Um presente feito à mão com muito carinho, muito amor. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima! Que lindo que ficou o porta-retrato, adorei, viu? Também é uma ótima opção de presente do Dia das Mães. Você faz com muito carinho, dá aquele toque especial, tenho certeza que a mamãe vai adorar. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, vai no nosso canal no YouTube. Tem também o Instagram, esse aqui que está aparecendo na sua tela, o @TV Jornal no Interior e a nossa página no Facebook. Vai lá, dá um like e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um bom início de semana para todo mundo e não esquece que amanhã a gente se vê às 11h05. Um cheiro, fica com Deus. Tchau, tchau.